presta atenção no que é essa turma. Porque é importante a gente saber com quem a gente está lidando. Isso aqui é uma aula, todo mundo deveria ler essa peça, porque é uma aula do que é essa turma do Deus, Pátria e Família, do cidadão de bem, do tira foto com o Bolsonaro e com o Marçal para dizer que a gente está preocupado com a família. Vamos ver quem é essa galera. Põe aqui os trechos que eu separei, na ordem, por favor. Primeiro trecho. No despacho de identificação Tananã, foi determinado que o Ministério Público de Pernambuco fosse intimado para manifestação sobre a petição tal, sobre as medidas perseguidas em relação aos novos indiciados. Teve a primeira fase do processo, que foi aquela que prendeu 17 pessoas, inclusive a Deolane e o dono da Vai de Bet da Esportes da Sorte. Teve essa primeira parte. E aí ela chega e fala o seguinte, olha, nesse ponto vale dizer, com a conclusão do inquérito policial, surgiu novos indiciados. Quem são os novos indiciados? O Boris Maciel Padilha e o Nivaldo Batista Lima. Tu conhece o Nivaldo? Eu conheci depois desse... Conhece o Nivaldo? Agora conheço. Agora conheço, exatamente. Vocês conhecem o Nivaldo? Não conhece o Nivaldo? A galera tá, né? Me falaram que o cara era um dos mais conhecidos do Brasil. O Nivaldo é o Gustavo com 2 T's. Não é ele? Isso. Então, o Nivaldo é o Gustavo com 2 T's. Então, o que essa juíza fala é o seguinte, olha, depois de investigar tudo, tem mais 2 pessoas que têm que ser presas. E as medidas perseguidas pela autoridade policial foram as mesmas que foram deferidas em desfavor dos demais indiciados. Assim, presta atenção, eles estão sendo acusados de quê? Tem que prender por quê? O que eles fizeram de errado? Quem são esses cidadãos de bem? Em igualdade aos demais indiciados que tiveram condutas que indicam possível prática de crime de lavagem de dinheiro associada ao jogo do bicho, jogos de azar, como apostas esportivas e cassinos online, conforme previsto na Lei Artigo 1, aqui ó, no artigo 1 da Lei 9.613 de 98. Jogo do bicho, lavagem de dinheiro, cassino. Irmão, é esse o cidadão de bem. Põe o próximo pedaço aqui, vamos lá. Aduz a autoridade, olha o Boris Maciel, que teve o pedido de prisão junto com o Gustavo Lima. Eu vou resumir isso aqui. Olha que loucura para a gente entender o tamanho do esquema e o quanto essa galera tá tirando de dinheiro do povo pobre. Esse Boris Maciel Padilha, ele seria o responsável por ocultar valores que são ganhos na Esportes, Entretenimento, Promoções de Eventos e de Darwin Henrique da Silva, que é aquele filho do bicheiro. Ao receber 2 empréstimos. Então ele recebe um dinheiro como se fosse de empréstimo, para com esse dinheiro que ele recebe como se fosse de empréstimo, ele poder ficar com o dinheiro com ele e depois devolver passando pela estrutura. Essa é a suspeita. E por que tem suspeita de que esse dinheiro que ele recebeu de empréstimo é lavagem de dinheiro? Porque esse cara que pediu 10 milhões de reais emprestado, só de carro, olha lá, constatamos que só de carro ele possui veículos de luxo matriculados em seu nome, cujos valores ultrapassam 40 milhões de reais. De carro. Quais são os carros? 40 milhões de reais, para não achar que leu errado. 40. 3 Ferraris, 2 Rolls Royces. Eu nunca vi um Rolls Royce aqui no Brasil. Então ele tem 3 Ferraris, 2 Rolls Royce, 2 Bentleys. Meu irmão, a galera tá morrendo de fome. A galera tá literalmente, porque triste falar isso, se matando por causa desse negócio de jogo. A galera tá perdendo filho, mãe, pai, as famílias estão se desfazendo. Tem 7 milhões de pessoas endividadas. Tem 52 milhões de pessoas apostando. 2 em cada 3 já deixaram de comprar uma coisa de necessidade básica. E o cara que está junto com o jogo do bicho, segundo a investigação, essa é a investigação, que estaria lavando dinheiro, não sei o quê, ele só de carro, ele tem 3 Ferraris, 2 Rolls Royce, 2 Bentleys, sapateando na desgraça do povo brasileiro. É assim, é inacreditável. Põe o próximo pedaço, por favor. Vamos lá.
Outro sim cumpre destacar que a relação entre o Nivaldo, só para lembrar, o Gustavo com 2 T's, é o Gustavo Lima, aquele do Terê Tchê 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 Tchê, é o Nivaldo, tá? Então toda vez que a gente for ler aqui Nivaldo, a gente tá falando do Gustavo Lima. Então a relação entre o Nivaldo e os foragidos raiz, que não é mais foragido agora que a gente já vai dar a notícia, porque sempre um desembargador do Tribunal de Justiça aliviou para todo mundo. É sempre assim. É sempre assim. Galera mais pobre que não tem amigo desembargador, galera mais pobre que não tem advogado caro, galera mais pobre que não tem um monte de bilhão pra sair molhando a mão de um monte de gente, essa galera vai ficar presa. Por ter feito o quê? Sei lá, depois a gente decide. Prende, depois a gente decide. Igual a galera rica sempre tem amigo em TJ e etc. Aliás, sempre tem amigo em TJ não. Quem é que estava com os foragidos e com Gustavo Lima lá na Grécia, no mesmo barco? Qual era o nome do cara? Cássio Nunes com K. É o Cássio com K, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tava com ele. Aí tu tem dúvida de que esses caras não vão ficar presos muito tempo? Mas vamos lá. Então, essa relação do Nivaldo com a turma foragida deve ser encarada com extrema cautela, uma vez que, em tese, apresenta características espúrias e duvidosas. Agora, uma coisa que ninguém sabia, que ontem foi revelado. O Nivaldo Lima, o Gustavo Lima, o cantor Gustavo Lima, ele adquiriu uma participação de 25% da empresa Vai de Bet. Você lembra que ele falou que, não, eu só faço propaganda? O cara era dono. Ele era dono de 1/4 da empresa. É mentira, 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 mentira. Ele era dono de 1/4 da empresa. Gente, tá escrito aqui. Tá escrito aqui, falando de questão de jogo de bicho, de lavagem de dinheiro. A gente não está colocando palavra nenhuma, são todas palavras que estão aqui. É imperioso destacar que o Gustavo Lima, ao dar guarida a foragidos, conforme se visualiza, demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre a sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro, está escrito aqui, eu não estou supondo, a conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comportamento que não pode ser ignorado. Mais um trecho aqui para vocês. De proêmio é imperioso reconhecer, olha que peça essa juíza escreveu, a gente tem que aplaudir de pé, que o jogo do bicho, assim como outros jogos de azar... Gente, a gente tá falando de jogo do bicho aqui com o Gustavo Lima, tá? Não é a apostinha ali... Ah, não, é o Botafogo e Flamengo. Não, olha o que a gente tá falando. Lavagem de dinheiro, jogo do bicho, cassino. Tem um efeito devastador sobre famílias, atingindo da forma mais cruel a classe trabalhadora que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero. 3 Ferraris, 2 Rolls Royce... e Bentleys, 40 milhões de carros do outro lado. Aqui é o quê? Dívida, ciclo de endividamento e efeito devastador sobre famílias. Para ser magistrado e zelar pela justiça, defendendo o Estado e suas instituições, é imprescindível agir com coragem e firmeza. Cabe ao Poder Judiciário a coragem de enfrentar interesses obscuros em prol do bem comum, sempre com integridade e determinação. Aí vem uma frase que eu acho que a gente tinha que viver mais essa frase na nossa sociedade. Soma-se a isso que o Poder Judiciário não se submete aos clamores populares, nem se norteia pela opinião pública, pois a sua função é aplicar a lei com imparcialidade e justiça. Essa frase é um wishful thinking, né? É um desejo não realizado. Deveria ser, soma-se a isso que o Poder Judiciário não deveria se submeter, tinha que ter escrito aqui, não deveria se submeter aos clamores populares, nem deveria se nortear pela opinião pública, pois sua função deveria ser aplicar a lei com imparcialidade e justiça. Não pode ser influenciado pelo poder econômico ou pelo status social. Todo mundo foi solto. Põe só o próximo trecho que eu acho que já é aqui, isso que eu queria. Aqui é o final, para todo mundo, na tela inteira, para vocês guardarem.
guardarem e aplaudirem, porque realmente é uma peça bem escrita. Juíza Andréia Calado da Cruz, que teve a coragem de não só tomar essa decisão, mas de escrever uma peça tão bem escrita como essa que ela escreveu. O problema é que depois dela fazer tudo isso aqui, com qual notícia a gente tem que lidar hoje? Põe Deolane solta,